Bom dia, Fundação Casa, bom dia, sétimo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista. Todas as aulas são alinhadas ao Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: as ações dos europeus e suas lógicas mercantis. Habilidade: identificar. Objeto do conhecimento: lógica comerciais e mercantis da modernidade. Link da aula do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. É o link que vocês estão vendo abaixo. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure um dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. Questão disparadora. A economia foi importante no feudo e por quê? A contextualização da história. Nós já vimos esse termo, pré-história, história antiga, história medieval, agora nós estamos na história moderna. A história medieval, fase da história que vai da Alta Idade Média até a Idade Moderna. A história medieval é identificada como um período muito importante. Feudalismo, durante a história medieval, foi uma organização política, econômica e jurídica. Economia feudal, dentro da história medieval, girava em torno do consumo local. Idade Moderna é o momento da história do século XV até o XVIII e que está localizando temporalmente entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Podemos afirmar seguramente que esse período foi considerado de intensas mudanças e caracterizou-se por uma fase de grandes transformações e revoluções e mudanças na mentalidade ocidental. Mudanças essas de ordem econômica, científica, social e religiosa, que balizaram o sistema capitalista. As divergências conceituais quanto à origem e à evolução daquele sistema, o capitalista, os historiadores apontam a conquista turca de Constantinopla ou a viagem de Vasco da Gama às Índias, ou ainda a viagem de Cristóvão Colombo às Américas, como marco dessa era, o final desse período, como sendo o dia 14 de julho de 1789, com o advento da Revolução Francesa. Os principais acontecimentos da Idade Moderna foram as primeiras grandes navegações, o Renascimento. O Renascimento, primeiro grande movimento artístico, científico, literário e filosófico da modernidade e que importância ele teve para o mundo ocidental. A reforma religiosa marcou a história do cristianismo na Idade Moderna e produziu a segunda grande cisma entre os cristãos. O primeiro deles havia sido o que separava os católicos e os ortodoxos na Idade Média. O absolutismo, sistema político de governo em que os dirigentes assumem poderes sem limitações ou restrições. O iluminismo, movimento intelectual dos séculos XVIII, caracterizado pela centralização da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as formas de dogmatismo. Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França. A contextualização da Idade Moderna. Na Europa, a formação dos Estados modernos, o renascimento científico, econômico, cultural e artístico, o mercantilismo, expansão marítima, e na América, povos indígenas, diferentes organizações políticas, econômicas, sociais e manifestações culturais. Na África, povos originários e islâmicos, diferentes organizações políticas, econômicas, sociais e manifestações culturais. Troca comerciais interna e com o Oriente e a Europa, grandes navegações, as invasões, as conquistas, as dominações e a exploração. A Idade Moderna é o momento da história do século XV até o XVIII. Cite uma passagem na Europa na Idade Moderna. A2. Cite 2 produtos brasileiros que colaboraram no comércio com a Europa no século XVI. Fique com Deus e até a próxima aula.